inspeção judicial como meio de prova. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a inspeção judicial. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre inspeção judicial. Uma prova em espécie que é regulada lá principalmente pelos artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil. Eu sempre faço questão de lembrar que o jeito bom de estudar processo é com o texto normativo à mão. Abra aí o seu Vademecum, né, ou abra uma outra guia aí no seu navegador para ter acesso ao texto normativo. Nós vamos tentar falar aqui sobre quando é aplicável a prova, como funciona, e eu vou te contar duas historiazinhas aqui, né, de casos. São histórias que eu conto sempre, né, de casos em que me parece que a utilização da inspeção judicial pode até ser um tanto quanto controversa num caso ou no outro, mas que de uma maneira ou de outra acabou auxiliando aí para que fosse resolvido o litígio que até o momento existia, tá bom? Então vou te contar dois casos aí, mas antes a gente vai falar da aplicabilidade e tudo mais, não sem antes registrar que, se eu não estou muito enganado, com esse vídeo aqui a gente conclui a parte mais básica da playlist sobre provas em espécie. Acredito que das que estão no Código de Processo Civil, a gente já fez um vídeo para tratar de cada uma dessas espécies e tudo mais, de maneira que você pode pegar aí para ver também vídeos sobre ata notarial, sobre prova documental, sobre produção antecipada da prova, né? Salvo engano, sobre exibição de documento ou coisa também tem prova testemunhal, prova pericial e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá então, o que é a bendita da inspeção judicial, professor? É a prova colhida diretamente pelo juiz para constatação ou verificação de fato ou circunstância, né, para que possa examinar coisa, o juiz diretamente. Olha que coisa interessante. E quando isso tem cabimento? Bom, é quando o juiz considerar que é conveniente que ele pessoalmente examine, que ele pessoalmente possa ter contato com pessoa ou com objeto para constatação de fato, de circunstância, de modo de ser, desse tipo de coisa. Ou então, para quando o objeto não puder ser apresentado em juízo sem grandes dificuldades logísticas, sem grandes despesas, esse tipo de coisa. Ou ainda, para quando for conveniente reconstituir fatos. Veja que interessante. Né? Isso é mais comum quando a gente olha lá o processo penal e tudo mais, mas há a menção dessa possibilidade aqui, né? Aqui no processo civil também menciona-se essa possibilidade. Tá bem? Então, a ideia é essa. Professor, como que eu vou entender isso? Eu vou te contar as duas historiazinhas já daqui a pouquinho e acredito que você vai visualizar muito bem aí a aplicabilidade da prova e tudo mais. E também vou procurar deixar aqui na cabeça para lembrar de um caso em que eu já vi de jurisprudência de corte superior. Eu não lembro se é de corte superior ou se é do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, para falar bem a verdade, mas de um caso em que a juíza entendeu que não era para se fazer, ou a magistrada relatora se entendeu que não era para fazer, não era o caso de inspeção judicial. A gente já chega lá nos exemplos práticos, tá? Antes, né? O juiz, ele faz pessoalmente, é ele constatando. Tá, mas como que é que isso acontece? Primeiro, é com respeito ao contraditório e à ampla defesa. As partes devem ser intimadas. As partes têm a possibilidade de acompanhar a diligência. E têm a possibilidade, inclusive, de prestar esclarecimentos. Né? O juiz pode se fazer acompanhar de perito, e nesse caso as partes podem se fazer acompanhar de assistentes técnicos também. Tá certo?
Então, se for necessário, essa é uma possibilidade. Mas disso tudo, o que me parece que é mais importante, não é para o juiz ir lá sozinho e daí viu e já resolveu na cabeça dele e está tudo bem. Não. É necessário lembrar que há as garantias que são fundamentais, inclusive, relacionadas ao efetivo contraditório e também à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Beleza? E a noção de que esse é um meio de prova. Não é um meio de prova, é elemento de formação de convicção por parte dos magistrados e também de argumentação pelas partes. Né? Lembra do princípio da aquisição das provas e tudo mais. Né? É claro que você tem outras visões, mas o que me parece que há de divisão mais conforme o nosso modelo constitucional é bem isso que eu te falei. Né? Como assim, professor? Que é adquirido pelo processo. É de formação de convicção daquele magistrado, mas também de outros que eventualmente venham a examinar o caso e também de argumentação das partes. De maneira que essa inspeção judicial ela precisa ser formalizada. Né? E aí você tem um auto circunstanciado, que é o que compõe, você deve ter a lavratura de um auto circunstanciado, que é o que compõe os autos como elemento de prova. Entende? Por quê? Porque as partes têm a possibilidade de argumentar em relação àquele documento de prova. E veja, pode ter recurso depois. E se a gente pensar aqui pelo menos no Tribunal de Apelação, com um amplo reexame dos elementos de prova, como que se leva em conta a inspeção judicial? É por conta desse auto circunstanciado, que se pode fazer acompanhar, né, pode ser composto, aí, pode ser integrado, inclusive por desenhos, por croquis, por áudio, por vídeo. Tá certo? Então essa é uma possibilidade. Então, retomando tudo muito brevemente para a gente poder ir para os exemplos. A inspeção judicial, que é regulada pelos artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil, é um meio de prova em espécie. É a prova que consiste na constatação de fatos ou circunstâncias pelo próprio juiz. Que é quando o juiz considerar conveniente isso para esclarecer fato ou circunstância, que ele próprio examine pessoas, objetos, que ele tenha contato direto. E veja, é claro que isso pode e sofre críticas, manifestação de preocupação por uma parte da doutrina por conta do risco de quebra de imparcialidade e tudo mais. Então, os limites para isso, a gente tem que tomar um certo cuidado também. Né? Mas a gente está falando aqui do que, em tese, tem de aplicabilidade. Ou então, quando o objeto não puder ser apresentado em juízo sem grandes dificuldades logísticas ou despesas que sejam inviáveis, esse tipo de coisa, ou então para a reconstituição dos fatos. As partes devem poder participar, de maneira que se não estiverem ali presentes, deve haver prévia intimação, né, e tudo mais, e tem o direito, inclusive, de prestar esclarecimentos. E não é, o resultado da prova não é aquilo que fica na cabeça do juiz, não. Deve ser lavrado auto circunstanciado, que pode ser integrado, inclusive, por desenhos, mapas, arquivos de áudio, vídeo, esse tipo de coisa. Tá bom? Vou te contar os casos, então, os dois da aplicabilidade e aquele em que eu lembro agora em que houve decisão de inaplicabilidade, que eu acho que vai ficar bastante claro pelo lado prático aí como que se aplica. Então, houve lá uma discussão sobre guarda de uma criança. Eram duas crianças, na verdade. Então, guarda das crianças. Quem que estava na guarda de fato das crianças? O pai. E o pai vivia como? Ele morava numa casa que ficava nos fundos de uma serralheria que era dele próprio. E aí houve audiência de instrução e julgamento. Foram tomados depoimentos pessoais e foram ouvidas lá testemunhas das duas partes. A mãe queria a guarda para ela. E o que a mãe falava? A mãe falava que era a antessala do inferno a casa. E o pai falava que era o paraíso na terra. E era a visão que era espelhada com as limitações, né? Porque o jeito que é uma casa lá por dentro é uma circunstância que é um tanto quanto íntima, né? Mas
Mas essas visões elas eram um tanto quanto corroboradas pelas respectivas testemunhas, gente que foi ouvida como informante e tal, né? Concluídos os depoimentos, a magistrada responsável pelo caso olhou para todo mundo e falou: gente, olha, a gente não tem aqui alegações de violência, de problema psicológico, tudo mais, são as condições do lar, assim. Porque a alegação era de que tinha uma enorme poeira, tinha rato, tinha barata, fungo, não sei o que e tal. Então, a discussão, ela, não tanto quanto pelo que vocês disseram, ela se limita a isso aqui. O que seria o certo? Seria o certo mandar para a equipe de serviço social e tal. Só que a equipe de serviço social está em greve na época em que isso aconteceu, dizia ela. Está em greve. Quando voltar, tem todo o serviço acumulado. Se o caso tivesse peculiaridades outras, a gente não poderia abrir mão desse tipo de coisa. Mas veja, hoje é a última audiência do dia. O que vocês acham da gente ir? Nós vamos todo mundo junto lá na casa e aí a gente faz documenta que jeito que é que está a casa agora. É até bom. Se todo mundo concordar, a gente vai lá agora. Não tem alegação de que fui pego de surpresa por um lado, não tem alegação de maquiou por outro lado. A gente vai lá e constata que jeito que está agora. E veja que coisa interessante. O que se constatou era que não era nem o céu nem o inferno. Tinha cama lá por arrumar. Eu não sei se você arruma sua própria cama rigorosamente a hora que você acorda todo dia, entendeu? Ou se fica sem arrumar mesmo e vai. Tinha um pouco de louça por lavar, mas não tinha sujeira, não tinha bicho andando pelas coisas, não tinha nada disso, entende? E aí, possível que se tirasse fotografias e tudo mais. E veja, você, não aconteceu isso nessa diligência, mas veja você como é importante as partes poderem acompanhar, poderem prestar esclarecimento, porque imagine que numa situação dessa tem uma faca lá no quarto das crianças, por exemplo. Só tem uma faca no quarto das crianças, na hora que as crianças estão lá na escola. Tem 1 milhão de motivos pelos quais a faca possa estar lá naquele momento em que não implique nada de desabonador, de risco e tudo mais para quando as crianças estivessem de volta. Veja, pode ser que sim, pode ser que não, mas é importante que não dá para sair simplesmente deduzindo e sempre deduzindo o pior. Tá bom? Então esse é um caso. Interessante, né? Um outro caso que foi interessante também, e que, veja, pode dar pano para muita conversa, para muita controvérsia também, tudo mais, mas ação cível daí. E aí a controvérsia era a seguinte: o autor dizia que tinha contratado o réu para fazer os alicerces do que seria uma casa depois em um terreno de titularidade dele. E dizia que ele tinha pago a entrada e que o réu não tinha nem começado o serviço. E o réu falava que tinha concluído o serviço e que não tinha recebido tudo o preço, então tinha uma reconvenção contra o autor. As duas partes tinham gratuidade de justiça. O que o juiz falou na audiência? Falou: gente, olha, no fundo, isso aqui talvez fosse caso de prova pericial. Né? Não adianta, vem aqui a testemunha fala que tem, a outra fala que não tem e tal. Então, isso aqui talvez fosse caso de prova pericial. Só que tem um problema. Vocês dois têm gratuidade de justiça. E nós vamos ficar nomeando um perito atrás do outro e o perito, sem querer deixar para receber lá no final, ter que brigar com o Estado e tudo mais, então eles vão ficar recusando. E nós podemos ficar anos a fio aqui esperando, o que é ruim para todo mundo e é ruim inclusive para o judiciário. Também era a última audiência do dia. Última audiência do dia. Nós podemos ir lá agora, eu vou ver se tem o alicerce, se tem os alicerces ou não tem. Só que esse é um caso em que isso não foi feito. E não foi feito por uma outra coisa que pode ser bastante questionável e também pode dar margem a bastante discussão e tudo mais, mas que o juiz fez, que foi o seguinte: ele falou, só que eu vou avisar vocês de um negócio. E veja, já vou advertir os advogados, não é pré-julgamento que eu estou fazendo. É que eu não quero que ninguém se sinta traído depois. Se eu soubesse, então eu não sei que jeito que eu vou julgar, porque isso vai depender do que nós vamos constatar lá. Mas eu vou avisar o que eu vou fazer procedimentalmente. Porque eu vou ser bastante franco com vocês. Tem no mínimo alguém aqui, no mínimo uma pessoa está mentindo. E é possível que os dois estejam mentindo. Não sei, não estou falando isso.
Só vou saber depois que a gente constatar. Quem estiver mentindo será condenado por litigância de má-fé a pagar multa e também indenização. As indenizações eventualmente poderão ser até compensadas, mas as multas não. Então, quem estiver mentindo, se só um estiver mentindo, só ele vai ser condenado. Se os dois estiverem mentindo, ambos serão condenados. E haverá condenação por litigância de má-fé. Porque é impossível que vocês dois estejam falando a verdade nisso aqui. E não é que eu não quero ir lá, não nada. Eu que dei a ideia. Eu vou numa boa. Só que não quero que depois a pessoa fale, se eu soubesse, o juiz faltou com a lealdade. Não é isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da sala aqui por 5 minutos exatamente. E vou deixar vocês conversarem para vocês verem se vocês querem mesmo que vá todo mundo lá. Saiu por 5 minutos, não precisou de 5 minutos, porque precisou ser chamado de volta, deu acordo. E deu acordo porque estava todo mundo mentindo. Veja só que coisa interessante. Agora eu vou te contar do caso que eu vi e que a magistrada entendeu que não era o caso. E aí teve recurso e tudo mais, tal, e era a ideia de que estava certo a negativa. O que acontecia? Era uma controvérsia numa ação de divisão e demarcação. E aí houve um pedido de que a magistrada responsável pelo caso fosse até lá ver. O senhor vai lá e vê a distância até o riozinho que tem, não sei o que. E o que a magistrada falou? Eu sei lá de distância, de sítio, esses negócios. Não é comigo, não. Isso é com a prova pericial. E teve prova pericial. Quem entende de distância é agrimensor, disse a juíza. E se a perícia está errada, aí é o caso de impugnar a perícia. Se a perícia for inconclusiva, é o caso de discutir eventualmente uma segunda perícia, esse tipo de coisa. Não eu ir lá ver distância de coisa de riozinho. A magistrada estava certa ou estava errada? Sei lá também, eu estou só te contando algo que aconteceu e que foi mantido depois pelo tribunal, até onde eu lembro, pelo menos é um caso que eu vi quando eu preparava uma aula de pós-graduação. Nem lembro sobre que tema que era, mas eu lembro de ter visto esse caso e foi um caso que me chamou a atenção justamente por ser um meio de prova que não é tão frequente assim a inspeção judicial. Por vários motivos, você pode imaginar uma tantada deles aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, apesar dele ser sobre uma prova que é estatisticamente muito mais rara, de ser um assunto um tanto quanto mais curto, né? Mas até por essa raridade eu fiz questão de falar aqui, de trazer um pouco da realidade aqui para você conseguir visualizar um tanto e espero então que você tenha conseguido entender um pouco melhor, visualizar e inclusive se divertir um tanto com as histórias também, tá bom? Queria te pedir para contar para mim, por favor, nos comentários aqui embaixo, de onde é que você me assiste, o que é que você faz, porque eu leio pessoalmente todos e cada um dos comentários que são feitos aqui no canal. Eu fico muito feliz por saber quem que está assistindo, até onde que a coisa está chegando e tudo mais. Eu queria te convidar também a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo da ata notarial. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, para se tornar membro aqui do canal, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.